Colossenses capítulo 2, versículo 13, así va a decir la palabra de Dios. Mira, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Deixa eu arreglo algo aqui. Bueno, así está bien. Entonces yo voy a leer una vez más Colossenses capítulo 2, el versículo de número 13. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente com Ele e les ha perdonado todos os pecados. O segundo texto está já em Efésios capítulo 2, nos versículos 4 e 5. Efésios capítulo 2, 4 e 5. O capítulo é o número 2 de Efésios e os versículos são os números 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus: pero Deus, cuya misericórdia é abundante, por el gran amor com que nos amou, nos dio vida junto com Cristo, aun quando estávamos muertos em nossos pecados. La graça de Deus nos ha salvado. Eu vou ler também uma vez mais, Efésios 2, 4 e 5 diz: pero Deus, cuya misericórdia é abundante, por el gran amor com que nos amou, nos dio vida junto com Cristo, aun quando estávamos muertos em nossos pecados. E por último, eu vou ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Assim diz também a palavra de Deus: pois ustedes han nacido de novo, e não de uma simiente perecedera, sino de uma simiente imperecedera, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Eu vou ler uma vez mais: pois ustedes han nacido de novo, e não de uma simiente perecedera, sino de uma simiente imperecedera, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Vamos a orar para que nós podamos meditar na palavra. Padre, graças, Senhor, por tu palavra viva, santa e eficaz, que esta palavra pueda produzir algo em nós nesta manhã, Senhor. Aún alejados estamos cerca, aunque nós estamos ou podemos estar geograficamente, não estamos juntos, nós somos acercados por tu palavra, Senhor, por nossa fé, por la unidade de nossa fé. Oh Deus, então, graças porque temos estes medios por lo qual nós podemos expressar esta cercania, encontrar-nos e te agradecemos, Senhor. Ministra nossos corações, llena nosso coração com tu palavra, Senhor. Esta é nossa oração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bueno, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de um Deus generando vida a los que estavam muertos. Assim de sencillo. Hablar do Evangelho é falar de um Deus que está generando vida a los que estavam muertos. Quando falamos do Evangelho, estamos falando sobre ressurreição. Estamos falando de pessoas que foram ressuscitadas e eu creio que para todos nós, isso está claro, pero eu posso explicar assim de uma maneira muito rápida e resumida. Quando falamos do Evangelho, nós estamos falando de uma criação perfeita de Deus, do homem criado à imagem e semelhança de Deus, pero estamos falando também de um homem que a partir de um momento, exatamente falando de Gênesis capítulo 3, onde isso está sendo narrado, que este homem, entrando em desobediência, este homem, ele elige para ele a morte espiritual, ele toma para ele a morte espiritual.
ou seja, alguém que ha sido criado em vida, pero que la desobediência ou el pecado provoca la muerte. La Bíblia já vai dizer em el livro de Romanos que el salário del pecado es la muerte, ¿sí? Pero el mismo livro de Romanos vai dizer que la muerte ella vino através del pecado, ¿sí? El pecado, ele foi generado a partir do momento que houve la desobediência, e a partir do momento que o pecado é generado, junto com o pecado é generado também a morte. E isso também nós podemos ver em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor põe o homem allá em el Edém e disse ao homem que se ele come, ele pode comer de todo, mas se ele come do fruto del árbol do conhecimento del bem e del mal, ele vai a morir-se. Ele não se morreu fisicamente, sino que ele primeiro provou, antes de provar a morte física, ele teve que provar primeiro da morte espiritual, porque se o salário do pecado é a morte, quando não havia pecado, tampouco havia morte. Amém? Estão todos aqui comigo? Então, um homem criado em Deus para viver eternamente em Deus, pero que ha roto isso através do pecado, e através do pecado também seus dias são contados. Ele tem seus dias contados fisicamente, pero antes de los dias contados fisicamente, dentro de ele, ele ha provado já a morte, que é a morte espiritual. A essência de Deus já não estava aí, o aliento de Deus, o ser divino, vamos a poner assim, o ser de Deus, o espírito criado em Deus, agora está adormecido, está muerto. E o evangelho, quando nós falamos do evangelho, nós estamos falando de Deus haciendo su plano para poder resgatar a vida ao homem. Então, estamos falando de uma resurrecção, ¿sí? O homem que estava muerto, recebendo vida através da sangre, do sacrifício de Jesus. Isso é algo tão especial, e podemos dizer que de isso se trata, de isso nós falamos aqui. Pero eu nesta semana, eu pensando comigo, algo me hizo ir a entender mais sobre o que é um organismo vivo. Hoje passamos da morte à vida. E se passamos da morte à vida, deve haver características que nos distinguem da vida antiga ou da morte. Eu creio que é muito diferente tomar algo que está completamente vivo e é muito diferente de algo que não tem vida, que está inerte, que não tem nenhuma vida em ele. Há uma diferença para o Ramiro que te está falando, sim, e para a mesa onde tudo está sendo apoiado aqui. Há uma diferença. E quais são estas diferenças? Então, em primeiro lugar, eu fui buscar isso em um dicionário comum, em saber o que significa, quais são as características que distinguem um ser vivo, um organismo vivo, de algo que está morto, ou inerte, ou que não tem vida em ele. E aí eu encontrei uma frase que a mim me gostou, e eu destaquei, dentre tantas coisas que eu li, eu destaquei esta frase, que vai dizer assim: são várias as características que permitem diferenciar a los seres vivos de la matéria inerte. Então, quais são estas características? Aí ele vai começar a dizer ellas. Primeiro, a organização, desde as células, que são suas unidades básicas. La homeostasis, o equilíbrio interno. O metabolismo, a conversão de energia em nutrientes. A irritabilidade, a resposta a estímulos externos. A adaptação, espécies vivas se evolucionam para adaptar-se ao meio ambiente. O desenvolvimento, o aumento de tamanho e a reprodução, a capacidade de produzir cópias similares.
Então, eu vou repetir isso para vocês, pero estamos falando, então, de lo que difiere, vamos a decir assim, lo que diferencia um organismo vivo de algo que é inerte, que não tem vida em ele. Então, em primeiro lugar, cá, ele vai falar, falando de maneira natural, sim, minha gente. Então, em primeiro lugar, cá, ele vai falar de la organização, de lo que somos formados. Sí, a primeira coisa, lo que somos formados, e ele aí vai começar desde as células vivas. Lo que somos formados já é uma diferença, já hace a diferenciação para algo que está vivo e algo que está muerto. Eu não sou médico nem de área de saúde, nem nada, eu apenas estou lendo acá lo que você pode buscar também aí por internet. E ele vai falar aqui de la homeostasis também, que é a capacidade do corpo humano de manter-se em equilíbrio. Então, o corpo humano, ele por si mesmo, por esta organização, ele é capaz de manter-se equilibrado, aunque haja cambios internos. Então, aunque haja cambios internos, há uma capacidade nuestra de los organismos vivos de manter-nos equilibrados, assim, aunque haja todos os cambios possíveis. De outra coisa, o metabolismo que ele habla neste texto, que é o que convierte a energia em nutrientes. Então, ele vai tomar de esta energia, ou do que nós nos alimentamos, vamos poner assim, e ele é capaz, um organismo vivo é capaz de transformar tudo isso em nutrientes para seu corpo. A irritabilidade, que é a resposta aos estímulos externos. Se você está com alguém aí, e se você pode fazer que eu não sei como chama, se você pode fazer assim, ele vai reaccionar de alguma maneira, sim, porque só os que estão vivos podem fazer. Sim, se houver acá, glória a Deus não há, mas se houver alguém muerto cerca de nós, aunque você pudiera fazer com o mais duro que pueda ser, ele não ia mover-se, ele não ia responder a estes estímulos, assim esperamos, senão todos correm, mas não vai responder a estes estímulos, sim, porque não está vivo e não tem a capacidade da irritabilidade, que palavra difícil de falar em espanhol. Outra, a adaptação. Ou seja, nós somos capazes de evolucionar-nos e adaptar-nos a qualquer meio, ou ao meio ambiente, ou a alguma situação, e isso também é uma característica apenas de los vivos. A característica, ou o hecho de adaptar-se, o hecho de conseguir adaptar-se. Então, o grande exemplo, eu creio que é este tempo que estamos passando, sim ou não? Aunque é difícil, aunque é duro, pero nossa capacidade de adaptar-nos, você sai de aqui, vai para outro país, cambia absolutamente tudo, cambia o clima, cambia a comida, cambia absolutamente tudo, e se você persevera aí, você vai ver que tu eres capaz de adaptar-se a uma nova cultura, a uma nova comida, adaptar-se ao novo clima. Então, esta capacidade, vamos a poner assim, de adaptar-se. Penúltimo, ele vai dizer aqui sobre o desenvolvimento. Então, se tudo o que é vivo, ele desenvolve-se. Ele pode crescer, ele pode aumentar o tamanho. Se nós nascemos, acá estava Anne está, pero pronto, Anne já não vai ser o que ela está hoje, porque ela está viva e ela vai seguir desenvolvendo-se. E ela já não está da maneira que nós lá vimos por primeira vez. Graças a Deus por isso, porque ela está crescendo e os seres vivos, eles têm esta capacidade de crescer. E por último, também a reprodução. O ser humano, ou o ser vivo, o organismo vivo, ele também tem esta capacidade de reproduzir-se, de replicar-se, de multiplicar-se. Ele pode reproduzir outro a mesma espécie. Por isso, assim, dando um exemplo, talvez bobo, malo, é o exemplo, por exemplo, de uma célula cancerígena ou algo assim, que porque está viva, ela vai multiplicar-se, sim, e ela pode multiplicar-se, seguir multiplicando. Então, estas são coisas naturais,
que eu estou falando com vocês de uma realidade natural, de algo que está vivo, consequências, vamos a dizer assim, naturais de algo que está vivo. Deixa eu só prender algo aqui, senão o computador me apaga. De algo que está vivo e que estas são as características que vão a diferenciar isso de los que estão muertos. Sabe, e eu me quedei pensando nisso e reflexionando nisso para saber, então, ou pensar qual é a diferença, então, o que diferencia, o que deve diferenciar a nós outros, à luz de isso, da vida que nós tínhamos antes. Se nós passamos da morte para a vida, há diferenças, há coisas em nós que nos fazem completamente diferentes de lo que nós vivíamos antes. E se a vida que nós recebemos, falando de uma organização, sim, de quem nós somos, se a vida que nós recebemos, esta é a vida de Deus em nós, eu creio que aún mais há que haver eco entre homem passado e novo homem. Há que haver eco entre alguém que estava morto e alguém que passou a viver, porque, meus irmãos, se não temos nenhuma diferença para tempo onde nós estávamos mortos, então algo muito maluco está passando, porque se não conseguimos diferenciar-nos, ou se não conseguimos marcar bem estes tempos de quando nós estávamos mortos, para quando recebimos vida, e não apenas qualquer vida, sino a vida do próprio Deus em nós. Então, irmãos, uau, que temos que reflexionar muito, a ver se verdadeiramente nós passamos a vida. Então, o evangelho, como eu comecei acá falando, ele é falar de uma nova vida. O evangelho é falar de alguém que saiu da morte e foi ressuscitado em Cristo. É alguém que estava completamente inerte, alguém que estava completamente adormecido, para alguém que não apenas começou a viver, sino que começou a viver a vida verdadeira em ele. E isso cambia absolutamente todo para nós, cambia absolutamente, ou há que cambiar absolutamente todo em nossas vidas. Porque há gente que pensa que viver é apenas despertar em la manhã e respirar ou abrir os olhos, pero te vou dizer, ou mover-se, pero te vou dizer que viver é muito mais que isso. Viver não é apenas despertar em la manhã, abrir os olhos e começar a mover-se, hasta porque dormido eu também estou vivo, hasta porque eu aqui sentado e sem mover-me tanto, eu também estou vivo. Então, é verdade e é certo de si que não se conhece o que é uma verdadeira vida, a não ser quando estamos ligados de novo ao Criador desta vida. Vida sem Cristo não é vida, é apenas existir. Uma coisa é existir. Deus hizo toda a criação e toda a criação existe, se passou a existir por uma palavra, pero al hombre ele soplou em el hombre el aliento de vida. Al hombre ele le dio uma vida completamente diferente. E eu creio que nós passamos a entender a vida a partir do momento que nós passamos a viver-la em Cristo. É impossível compreender uma vida em sua plenitude se nós todavia não a vivimos em Cristo. E a partir do momento que nós passamos a viver esta vida em Cristo, há muitas diferenças que nos tocam, hermanos, para a vida antiga. Afinal de contas, por fim, também entendemos que nós agora sim começamos a viver. E se recebemos vida e começamos a viver, nossa vida está completamente diferente, ou possui características diferentes de quando nós estávamos mortos. E eu nem sequer vou entrar muito em tema, porque podíamos falar sobre tantas diferenças e tantas coisas aqui, sino que à luz de lo que nós falamos, eu tomei tudo isso que nós falamos, a organização, a homeostase, metabolismo, irritabilidade, a adaptação, o desenvolvimento, a reprodução, e eu puse isso apenas em duas características.
quais são as duas características, então, que diferenciam, que nos caracterizam por ser pessoas que estão vivas? A primeira característica que eu saquei aqui, que eu puse para nós outros, é a capacidade de desarrollar-se e de multiplicar-se. Essa é a primeira característica que eu puse aqui. ¿Por que eu empecé com esta? Esta poderia ser a última, sim, eu vou começar aí de la última para a primeira em sua ordem, porque eu quero destacar algo. Porque a primeira capacidade é de desarrollar-se e de multiplicar-se, sabe? Todo organismo vivo, ele tem a capacidade, em primeiro lugar, de aumentar de tamanho, de crescer, de madurar e também de multiplicar-se. Sabe, madurez espiritual é algo que toca a nós outros, é algo para nós outros, os hijos, é algo para os que nasceram de novo. E na classe de salvação, nós conversávamos com os alunos que muitas vezes, ao contrário de evangelizar e generar novos começos, novo nascimento, nós queremos ver pessoas muertas crescendo espiritualmente. E te vou dizer, é impossível fazer com que um muerto cresça. Em primeiro lugar, para que o muerto pueda crescer, em primeiro lugar, ele necessita nascer, ou ele necessita ressuscitar. É a partir do momento que ele ressuscita, a partir deste momento, eu puedo cooperar para o crescimento dele. Então, a partir do momento que nascemos em Deus, nós começamos uma nova caminhada e uma nova carreira, que é de crescer espiritualmente. Efésios, capítulo 4, versículos desde o 11 ao 13, vai dizer assim: e ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministério, para a edificação del cuerpo de Cristo, hasta que todos cheguemos a estar unidos por la fé e el conhecimento del Hijo de Deus, hasta que cheguemos a ser um homem perfeito, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que está dizendo Efésios capítulo 13? Efésios capítulo 13 está deixando claro para nós outros, igreja, ele estava falando à igreja, os nascidos de novo, que há um blanco, há uma meta. Nós nascemos de uma maneira e há uma meta para ser alcançada. E esta vamos a dizer assim, o medidor de isso, o medidor blanco de isso, ou a meta de isso é a medida do Senhor Jesucristo. E isso é o que nós chamamos de um desenvolvimento espiritual, de uma madurez, de um crescimento espiritual, que é deixar de ser apenas quem Ramiro é, para ser morrisse sua carne, para ser cada dia mais parecido com ele, Senhor, que é a meta. Então, isso se chama crescimento espiritual. Quanto mais eu me desenvolvo aí, eu posso ser mais maduro espiritualmente, dizendo. Eu vou alcançando madurez. Então, e há vários parâmetros para medir este crescimento que nós não vamos falar hoje, pero depois podemos volver a falar sobre o tema, assim, deste crescimento espiritual. Pero também, o segundo que eu vejo aqui, ou o segundo que eu falei nesta primeira característica de um organismo vivo, é a capacidade de multiplicar-se. Sabe, a partir do momento que nós nascemos em Deus, estamos vivos e somos um organismo vivo, irmão, nós recebemos esta capacidade também de multiplicação. Sabe, deixa eu te conto algo que parece pode ser uma revelação muito grande para nós, pero lo que genera uma oveja é outra oveja. Amém? Estão aqui e me entendem o que estou dizendo? Lo que genera uma oveja é outra oveja. Então, nós, como oveja, nós generamos, ou nós participamos deste generar de novas ovejas, porque estamos aqui. E a palavra de Deus também vai dizer, em livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, vai dizer assim: e todo isto proviene de Deus,
quem nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos dio o ministério da reconciliação. Isto quer dizer que em Cristo, Deus estava reconciliando ao mundo consigo mesmo, sem tomar-lhes em conta seus pecados, e que a nós outros nos encargou o mensagem da reconciliação. Mira o que está dizendo o texto bíblico. Ele não está dizendo que para toda a criação, ou para todos, eles recebem o encargo de reconciliar a outros. Não, ele está dizendo para os que foram reconciliados com ele, para os que receberam vida em ele, para os que já estão ligados a ele uma vez mais. Estes receberam também com esta nova vida o encargo de generar novas vidas, porque o que genera novas ovelhas são ovelhas. Amém? Estão aqui. Então, este é o encargo que passa por nós outros. Acá alguém puso aí, eu creio que foi Joyce, ele puso aí, falando sobre frutos. Sim, nós recebemos a capacidade de frutificar. Porque provamos de vida em ele, agora podemos generar nova vida. Podemos frutificar, dar fruto nesta vida. Então, resumindo, isto seria a primeira etapa, sim? A primeira etapa, ou a primeira característica, que é a capacidade de desenvolver-se e de reproduzir, ou de multiplicar-se. Pero a segunda característica que diferencia um organismo vivo de algo que está muerto e que está inerte, e isso é algo que eu quero enfocar para trazer uma conclusão, é a capacidade que ele tem também de manter-se a si mesmo vivo. Entenda isso que eu vou falar. Algo que está vivo, por lo que eu leí aqui, todo o que eu havia leído, não é algo apenas que cresce e que se multiplica, sino que antes de crescer e multiplicar-se, ele falou de várias outras características que servem para que ele mesmo se mantenha vivo. Então, um organismo vivo, ele recebe também em ele o que é necessário para que ele pueda proteger-se, para que ele pueda levantar em ele mesmo nutrientes, para que ele pueda manter o equilíbrio em ele mesmo, interno, independente das circunstâncias externas. Ele tem a capacidade dentro de ele também, algo que está vivo, de adaptar-se, independente de lo que pueda suceder, ele pode adaptar-se e manter vivo nesta situação que ele necessita. Meus irmãos, e isso me leva a tantos e tantos e tantos versículos bíblicos. Eu não vou alargar-me porque o tempo já correu, saiu de nossas mãos. Pero isso me leva a tantas coisas que nós podemos meditar, porque junto com nossa nova vida, Deus ele também nos deu tanto para que nós pudiéramos permanecer em ela. Talvez você esteja pensando neste momento, eu vou começar a aplicar já, porque senão o tempo nos acaba. Pero talvez você esteja pensando neste momento, não, porque eu já não estou mais allá, porque o pastor não vino em minha casa, porque estamos neste tempo de coronavírus, porque isso, por lo outro, eu estou desanimado, eu estou triste. Hermano, em nossa humanidade, eu reconozco que é natural que nós tenhamos altos e baixos, pero por la vida que recebimos em Deus, eu também sei reconhecer que foi posto em nós o que é necessário para manter-nos vivos, para manter-nos com a llama prendida, para manter-nos encendidos. O nutriente, por exemplo, que eu posso sacar para meu corpo, para minha vida, para manter-me encendido, está na palavra. É assim ou não é, meu irmão? Cada dia que eu leio a palavra, cada dia que nós entramos em ela e percebemos coisas como esta que nós estamos falando, nós entendemos que, uau, eu fui alimentado. E te vou dizer algo, se minha nevera está llena e eu tenho hambre, meu irmão, eu não vou excitar em ir na nevera para poder alimentar-me e manter. Imagínate alguém que tem a nevera llena
pero que está aí sentado em el sofá dizendo, eu tenho hambre, estou a ponto de morir-me, pero apenas porque ele não se levantou e foi à nevera. Não foi por falta de alimento, foi apenas porque ele não se levantou e não se foi allá comer. Muitas vezes nosotros es lo que nosotros hacemos, porque la palabra de Dios está en nuestra boca, está aquí con nosotros. E muitas vezes nós queremos esperar que alguém venga e nem sequer que nos alimente, muitas vezes, que alguém esteja alimentado por nós, para que nós tenhamos, ou para que Ele tenha vida por nós, e é impossível eu ter vida por ti. Você pode tomar de este alimento quando quiera. Você pode tomar deste alimento quando quer e você mesmo pode comer deste alimento, porque este alimento traz nutrientes para que você pueda quedar separado e quedar-se bem. Irmão, você já viu mais alta capacidade de adaptar-se, de resistir, de manter o equilíbrio interno que nós outros, que um cristiano? Passe lo que passe, nós aprendemos a viver desde adentro e não mais a partir das circunstâncias. Nós aprendemos a viver desde a vida que está em nós e não mais de apenas as coisas externas. Entenda isso. Receber a vida de Deus em nós, isso significou também para nós empezar a entender o que era viver desde adentro e não mais viver desde afuera. Porque alguém que não tem a vida, alguém que está morto espiritualmente, ele não tem outra opção a não ser viver a partir das circunstâncias. Se todo está bem, eu estou bem. Se todo me va mal, eu estou mal. Se todo me funciona, se eu tenho plata, eu estou full. Se eu não tenho, eu estou mal. Não. A partir do momento que recebemos uma nova vida dentro de nós, há o que nós necessitamos para poder lidar com qualquer situação ou qualquer circunstância que seja. Não são mais as coisas externas que dictam o que eu vou fazer internamente, sino que o que eu sou internamente é o que vai dictar o que eu vou fazer externamente. Me hago entender aqui? A palavra de Deus vai dizer allá em el livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, vai dizer, por lo tanto, não nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de dia em dia. Eu vou ler uma vez mais isso aqui para vocês. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, vai dizer, por lo tanto, não nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de dia em dia. O que o apóstolo Pablo está ensinando a nós aqui, irmão. Quédate tranquilo, não é mais de afuera hacia adentro, é de adentro hacia afuera. Aunque todo afuera nos muestre que está malo, nuestro espírito, nuestro ser recriado em Deus, ele está sendo renovado dia em dia. Ei, nosso espírito, nosso homem recriado, ele não está triste porque as coisas afuera estão tristes. O que temos que aprender é aprender a poner ele em primeiro lugar. Quando as coisas afuera estão malas, aunque me parecem mal a meu espírito, ele vai ser fortalecido. E ele me vai mostrar uma nova perspectiva que talvez meu corpo não pode ver todavia. Aqui estão comigo? Deixa eu resumir aqui, o tempo voa. Mis hermanos, eu estou falando de isso porque entenda algo do que nós estamos falando. Eu podia falar acá sobre manter o equilíbrio interno e tudo isso. Se falar como se chama isso? De um autocontrole, de você conseguir domínio próprio. Nós podemos falar de tantas coisas, tudo já está aí. A palavra de Deus vai dizer que todo o que necessitamos para a vida e para a piedade já nos foi dado por Deus.
Mira, Deus já nos deu todo o que necessitamos para a vida e a piedade. A palavra de Deus vai dizer isso. Já temos, já temos concentrado em nós o que nós necessitamos. Pero sabe que o que me hizo pensar todo isso é que quando nós falamos de ter vida em Cristo, nós falamos de volver à vida. Estamos falando de uma natureza muerta por el pecado e que recebe vida em Deus através da muerte e ressurreição da sangre derramada de Jesucristo. Passamos da muerte à vida, sim? E isso nos habla, óbvio, de ressurreição, isso nos habla de volver à vida, isso nos habla de tornar vivo. E isso é justo o significado da palavra avivamento. Avivar é tornar vivo. Avivar é volver à vida. Avivar, quando eu estou falando de avivar, eu estou falando de algo que estava sem ânimo ou algo que estava sem vida, volvendo a ter vida. E muitas vezes eu já falei disso muitas vezes, mas eu creio que eu quero enfatizar isso por el momento que estamos passando. Eu creio que muitas vezes, quando nós falamos de avivamento e oramos por avivamento, oramos assim: Deus, aviva nossa cidade. Aviva nossa cidade. É como Deus prende a llama em Medellín. Aviva nossa, como se avivamento fuera apenas uma ação externa, de algo que vai acontecer externamente. De repente, os edifícios todos se vão a convertir em fogo e a gente, wow, que loucura, é o avivamento de Deus. E não que Deus não seja poderoso para fazer o que Ele quer fazer, hermanos, Ele pode fazer. Mas te vou dizer algo natural e estude estudia os avivamentos e tudo o que sucedeu. Sabe, nós oramos e cremos, não solamente oramos crendo que Deus ele vai fazer algo especial nesta cidade, que Deus está trazendo avivamento para esta cidade. Mas eu creio que a oração correta que nós devemos fazer é: Deus, aviva-me a mim. Aviva mi vida, para que a partir do avivamento que você faz em mim, nós podamos alcançar e tocar toda a cidade. Sabe, Deus, haga algo em nós como igreja. Haga algo em nós, sabe, mantenha a llama encendida. Nos mantenha prendidos em ti, Senhor. Completamente prendidos em ti e completamente conectados em ti, para que a partir desta conexão e desta llama que está prendida, a partir de lo que não se dormiu, pero recebeu vida, nós podamos tocar a outras partes da cidade. Multiplica, ou nem sequer multiplica, ou é como multiplica em el sentido de poder todo o que está sucedendo dentro de mim, para que outras pessoas também possam ser tocadas por isso. Hermano, não ore por um avivamento externo, porque te vou dizer algo: Deus ele quer fazer o que ele quer fazer em Medellín, ele decidiu fazer isso através de ti. E Ele quer hacerlo através de ti. Então, Deus, mantenha esta llama prendida. Eu já entendi, Senhor. Eu estou vivo. Pero, minha gente, como vamos a orar por avivamento em uma cidade se os que estão vivos todavia siguen querendo viver como se estuvieran muertos? Amém? Estão aqui. Como às vezes estamos orando assim: Senhor, aviva, traz as pessoas para ti, alcança esta gente, transforma a nossa cidade, transforma tudo, pero apenas olvidamos orar para Ele transformar primeiro a nós mesmos. Transforma, Senhor, a cidade, alcança a cidade, haga tudo, pero hermano, quanto tempo você ora? Qual é a paixão que tem por la palavra?
Qual é a paixão que tem? Mantenga, como estão comentando, mantenga-nos vivos. Mantenga a llama prendida em nós outros. Pero como vamos a querer manter a llama prendida em nós outros se nós mesmos não somos os que sacam as cenizas e echam mais lenha? Estão aqui comigo? Os que foram na conferência do Espírito Santo el ano passado sabem o que eu estou dizendo. Sí, é Deus quem prende fogo. É Ele quem dá o fogo. Pero os sacerdotes são os que sacam as cenizas e echam mais lenha. Deus, Ele está listo para prender fogo, irmã. E tudo. Pero será que estamos sacando as cenizas, o fogo que já não serve mais? E estamos poniendo nova lenha para que Ele pueda prender o fogo? Senhor, mantenha-nos despiertos. Lo que necessitamos para ter vida, irmão, já está em nós, já somos vivos. Pero lo que necessitamos hoje é diferenciar uma vida de muerte para uma vida em Cristo e viver completamente para Ele. Eu entendo, minha gente, eu entendo e eu he predicado, isso está aí, isso está que ladra em meu coração, que é a questão de que vamos a viver algo diferente nestes dias, neste tempo. Vamos a viverlo. Vamos a viver algo novo e algo diferente. Prepárate para o tempo que vem, porque isso vai ser algo brutal. Prepárate para o tempo que vem, porque isso vai ser algo brutal. Prepara para o que vamos a viver em el nuevo normal, seja em el nuevo normal, ou seja, depois que todo de verdade vuelva à normalidade, não importa. Não importa, não há barreiras para Deus. O único que te vou a dizer é: prepara para o tempo que Deus vai venir, que Deus vai fazer. Eu creio em um avivamento chegando, mas eu não creio neste avivamento, se não é por os próprios creyentes, desejando viver radicalmente e de uma maneira plena para o Evangelho. A gente que está assim, eu estou aqui, vamos ver se é verdade, quero ver se algo vai suceder, se Deus vai fazer algo. Irmão, não é esta a postura, porque Ele quer usar a ti. Não é ver para depois crer. É crer, entrar junto e dizer assim: Jesus, eu creio, eu oro, eu vou manter a llama prendida, porque eu sei que tu vas a fazer algo. É o avivamento que vamos a viver em nós outros, que vai tocar a outros.